Olá, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro e hoje nós vamos fazer mais um experimento com o Sol, né? Esse experimento vai ser feito em 3 partes, né? É de manhã, cadê? Deixa eu ver qual é o horário. São 8h26 agora, a gente deve fazer o experimento lá por umas 8h30 da manhã. Então é o seguinte, o que é essa maluquice aqui que eu montei? Bom, como vocês podem ver, é um pedaço de madeira que tem 2 pedaços de papel, um em cada lado, ok? Esses pedaços de papel, a parte que fica levantada, está a uma distância de aproximadamente 80 centímetros um do outro. 80 centímetros, ok? 80 centímetros. Então, o que tem de especial com esses 2 pedaços de papel? Bom, esse aqui da frente, eu fiz um pequeno furinho, ok? Fiz um pequeno furinho para luz do sol passar, ok? Então, a ideia é que acontece o seguinte: a luz do sol vai entrar por aquele furinho, ela vai se dispersar, vai espalhar e vai projetar a imagem do sol nesse papel aqui atrás, ok? E aqui atrás a gente tem uma régua presa com um pregador no papel para a gente poder ver o tamanho da projeção. Por quê? Eu vou me valer da seguinte propriedade, ok? Da seguinte propriedade da luz. Quando ela passa por um buraco muito pequeno, né, ela projeta do outro lado do buraco, ela projeta uma imagem do que está do lado de fora. É assim que uma câmera funciona. E também é assim que os nossos olhos funcionam. A luz entra pela pupila, a pupila é pequenininha, só que a distância e o arranjo de lente dentro do nosso olho projeta uma imagem pequenininha no fundo dos nossos olhos, na nossa retina, né? Com as câmeras acontece mais ou menos a mesma coisa, e para as primeiras câmeras que foram feitas, que não tinham lentes, usavam apenas um furinho e uma câmera escura, né, a uma distância particular para você poder focar a imagem. Só que é o seguinte, tem uma propriedade sobre essa câmera escura, porque é o seguinte: a razão do tamanho da projeção, ok, a razão do tamanho da projeção e a distância até o furinho é a mesma razão do tamanho do objeto e a distância até esse furinho aqui. Ou seja, se eu apontar esse negócio aqui para o Sol, o tamanho da imagem em relação a essa distância aqui vai ser o mesmo em relação ao tamanho real do Sol e a sua distância até a Terra, no caso até a entrada do instrumento. Então o que a gente deveria esperar desse experimento? Bom, na literatura a gente tem que o Sol está mais ou menos a 150 milhões de quilômetros, né? E ele tem mais ou menos 1,4 milhões de quilômetros de largura, de diâmetro, né? Significa que ele está mais ou menos umas 100 vezes o seu próprio diâmetro de distância da Terra. Então o que a gente deveria esperar é que, se essa distância fosse de 1 metro, a nossa projeção seria de 1 centímetro no papel. No caso, como a gente tem 80 centímetros ao invés de 1 metro, a nossa projeção teria 0,8 centímetros, 8 milímetros. E é por isso que a gente quer medir com aquela régua ali. Ok, mas necessariamente para que serve esse experimento? Bom, como vocês já devem estar imaginando, se o Sol ele se afasta e se aproxima do observador, a distância do observador até o Sol ele muda. O que significa que, se eu fizesse experimento em diferentes horários do dia, eu deveria ver uma projeção com tamanhos diferentes, dependendo se o Sol está longe ou se ele está perto. Entenderam? Bom, a gente já sabe que na literatura é citado que o Sol não muda de tamanho angular durante o dia, ok? Eu já fiz esse experimento antes, né? Deve estar em algum lugar por aqui. Já fiz esse experimento antes, mas eu vou fazer de outra forma dessa vez. Vou fazer usando esse furinho e a projeção do Sol. Ok, já são 8h31, vamos começar. Ok, eu vou mostrar o instrumento de novo, para vocês verem que não foi adulterado. Ainda está aqui na ponta, né? Pedaço de papelão, e ainda está bem aqui antes do final, né? Eu fiz com prego justamente para mostrar que daria um trabalho aqui só para mudar isso aqui de lugar, ok? Vamos organizar isso aqui. Eu vou posicionar ele de forma de que fique legível na câmera na hora de fazer. Vamos colocar para cá. Vamos alinhar o instrumento. Se vocês olharem, a sombra ali atrás é o que eu estou usando para poder alinhar o instrumento. Que se eu olhar direto para o Sol é ruim, né?
Agora que a direção do celular tá aqui. Fica fora um pouco. Ok. Mas não dá pra ver. Quase não dá pra ver porque o furo é bem pequeno e essa distância fica ruim de ver. Tem que arranjar uma posição que dê pro celular poder ver. Ok, consegui arranjar uma posição legal, né? Então, novamente mostrando que o instrumento não foi mexido, ainda tá aqui na ponta, ainda tá um pouquinho antes do final aqui o papel, né? E agora eu vou tentar projetar pertinho do celular, né? Ó, como vocês podem ver, tem um pequeno círculo aparecendo. No caso é a projeção do sol. Se ficar nublado vai dar para ver as nuvens projetadas, tá? Então a gente tem aqui o nosso círculo projetado. E eu vou tentando deixar ele do lado da régua para poder tirar um print depois do tamanho. Ok? Tirar um print do tamanho. Ok, então eu acho que já é filmagem o suficiente, né? Acho que já dá para comparar legal. Ok. Ok. O experimento da manhã já foi feito. A gente vai fazer a mesma coisa durante o meio-dia. E mais 4 para 5 horas da tarde, que é o horário que o sol desaparece por trás da copa das árvores aqui na região. Vou fazer agora, para fins de completude, eu vou colocar um outro papel a 30 centímetros e fazer a mesma medição, ok? Então aqui está o nosso papel a 80 centímetros, o nosso papel a 30 centímetros, né? E o nosso papel da frente. Eu vou segurar a régua bem aqui, né? Tentar projetar essa sombra pertinho pra câmera ver. Então, botamos pra cá. Aqui, ó. Beleza? Legal. Tentar ver se... né? Tentar aproximar mais. Não sei se tá aparecendo aqui perto. Ok. Ó, como é que fica? Como é que fica? Ok, deve ter imagem suficiente para poder fazer o cálculo, né? Legal. Agora que o sol abriu um pouco mais, dá pra ver o disco solar ali, né? Tem algumas nuvens na frente ainda, mas ainda dá pra ver. Ainda fica bem visível. Se vocês olharem, ó, dá pra ver as pontas das folhas das árvores passando na frente do sol, conforme a árvore balança aqui em cima. As pontas das folhas. O nosso a 30 centímetros, o de 80 fica lá embaixo, o de 30 fica aqui em cima. A gente pode observar. Olha que legal. Se eu descer mais um pouco essa ponta, empurrar aqui, fica em cima da régua. Lindo. Deixa eu empurrar aqui o papel aqui um pouco pro lado. Tem uma referência melhor. Beleza. Aqui, no nosso pequeno experimento em escala, a gente tem a nossa plaquinha furada, ok? A gente tem a nossa plaquinha furada, a gente tem a superfície onde a gente está projetando e a nossa fonte de luz, no caso aqui é uma lanterna. Note que essa lanterna ela tem um diodo quadrado lá dentro, ok? Ela tem um diodo quadrado, ou seja, o objeto que emite luz aqui dentro ele tem um formato quadrado. O que vai acontecer? Apesar da saída da lanterna ser redonda, quando eu jogo a luz dela, a projeção que sai no furinho é o formato, né? É a imagem do emissor de luz, né? É exatamente isso que a gente está vendo lá com o sol, né? Acontece que é o seguinte: se eu deixar a lanterna a essa distância, a imagem tem um tamanho. Se eu afastar a lanterna, a imagem fica menor, ok? Se eu aproximar a lanterna, a imagem fica maior, entendeu? Então a ideia seria essa, né? Se o sol
Ele se afasta ou se aproxima do observador, a gente deveria ver isso na nossa projeção lá, ok? Acontece se a distância do nosso Sol até a nossa plaquinha for fixa, bom, como vocês podem ver, com o passar do tempo, a imagem permanece do mesmo tamanho. Para essa relação de distâncias aqui, ela permanece do mesmo tamanho. São 13h25 da tarde, né? De manhã a luz bate nessa direção, que é a direção onde a gente fez o primeiro hora do experimento, né? Aí o Sol vem, bateu nessa direção quando estava mais ou menos no meio-dia, né? E agora que já é 3 da tarde, ele está vindo nessa direção aqui, né? Então já apoiei tudinho o nosso instrumento, né? E se eu deixar vertical aqui de novo, dá pra ver a projeção do Sol já, né? Projeção do Sol. Não tá mais tão nublado, então a projeção já tá bem mais clara, né? Tá bem mais fácil de ver já. Tentar deixar assim, que é pra gente poder ver bem. Beleza, é disso que a gente precisa. São de 30 centímetros, né? A gente tem esse resultado aqui. De 30 centímetros, a gente tem esse resultado. Não é nem tão difícil de medir. Vamos lá, são 4h58 da tarde, 4h58 da tarde. A partir de umas 5h10 para 5h20 não vai dar mais para poder fazer o experimento, porque o Sol vai para trás da copa das árvores aqui ao redor de casa. Então vamos prosseguir com o nosso experimento. A gente tem aqui nosso instrumento, né? Não foi mexido. E ele está aqui apoiado nessa posição porque fica mais fácil colocar perto da câmera. Então vamos lá pegar logo esses dados. Aqui está a nossa projeção do Sol. Espero que tenha imagem o suficiente para poder fazer, né, a medição. Vamos lá, estamos ficando sem sol. Aqui, deixa eu apontar aqui a câmera. Aí, aqui está a nossa marca. Ok? Por último, nós temos a medição de 30 centímetros. No caso, já são 5h10. Eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível antes que a luz do sol já vá. Ok. A gente tem que segurar quase na horizontal já, porque o sol tá ficando mais baixo. Bom, tá aí as nossas imagens. Deve ser suficiente. Posso parar de segurar esse negócio.